Vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando estudando a Palavra de Deus. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto divulgando o Evangelho e vamos resgatando almas para o reino de Deus. E eu, com os vídeos, você dando seu like, você divulgando, fazendo seus comentários, isto é muito importante. E eu hoje quero estudar a grande tribulação termina quando os eleitos estiver com Deus. Este vai ser o tema de nosso estudo. E nós vamos tomar alguns textos para nós estar certo que isto vai acontecer um dia. E é a esperança de todos aqueles que estão procurando a servir a Deus, ser fiel, ser leal ao Senhor. Que um dia estaremos para sempre junto com o Senhor. Eu quero ler no livro de Apocalipse para nós iniciar o nosso estudo desse vídeo. Apocalipse capítulo 21 e verso 3 e 4, que diz assim: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, vedes que quando João ele contemplou e diz que viu o tabernáculo de Deus junto com os homens, e diz que estando com os homens, diz que o mesmo Deus seria o seu Deus e ele seria o seu povo. E diz que Deus haveria de enxugar toda lágrima. E diz que não haveria mais morte, não haveria mais dor, não haveria mais choro, porque a morte ia desaparecer. O sofrimento não ia mais habitar naquele lugar, porque eles estariam com o próprio Deus. Ele disse: olha, o tabernáculo de Deus eu vi com os homens. E diz que ali não tem mais clamor, a morte não existe mais. Então começamos a ver que a grande tribulação, quando acontecer,
mas os eleitos terá o seu fim, ou estarão eles no templo de Deus, ou com Deus. Aqui é o que a promessa está dizendo, que aonde os eleitos estiver, nunca mais vai haver a morte, e nem o choro, porque a morte não existe. Estarão ali para sempre. Esta é a esperança do crente, é a esperança daquele que serve a Deus. Mas nós queremos examinar e ver que alguns acontecimentos acontecerão antes que esse momento vai chegar. E eu quero continuar lendo mais alguns textos da Bíblia Sagrada. No livro de Mateus, Jesus fez uma profecia. Estava junto com o próprio seu povo, o próprio judeus, estava no templo. E diz assim, Mateus 24, e verso 1 e 2, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora Jesus está profetizando que haverá de, quando os sacerdotes, seus discípulos, saíram do templo, eles começaram a mostrar a beleza do templo. E esta estrutura que tinha esse templo. Jesus disse: Olha, vedes tudo isto, que aqui não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. Vejam, e nós soubemos que quando Jesus falou isto, ele sabia, tinha conhecimento, porque na sua morte, ele, quando estava para ser crucificado, diz que ali Pilatos apresentou a Barrabás para que fosse colocado morto em seu lugar, porque Pilatos não encontrou nenhum crime no Senhor. E eles exigiram que crucificasse a Jesus. Pilatos lavou as mãos e disse que não queria ser participante da morte daquele justo.
lavando ele as mãos. Eis que eles disseram que o sangue dele caísse sobre eles e sobre os seus filhos. Então, quando Jesus estava dizendo que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, ele já tinha conhecimento de que eles estariam proferindo uma sentença a si mesmo. E quando nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 9, e queremos nós ver os acontecimentos destas profecias que já tinha sido profetizado. Capítulo 9, verso 26 e 27. Diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele fará sacrifício e oferta de manjares, firmando o concerto, oferta e manjares sobre as suas asas, abominações, virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vedes que aqui já tem uma profecia dizendo que no fim das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais contado. E disse que findará. E diz que este que há de vir vai destruir, ou seja, o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. E disse que, destruindo a cidade, ele vai fazer cessar. E diz que nesta destruição ele destruirá o santuário. Aqui, no livro de Daniel, tem essa profecia dizendo: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. E disse que, quando fosse tirado o Messias, não seria mais, ou
findaria as 69 semanas que era ali na morte do Messias. Quando nós estudamos, e há também certo ensino que diz que no ano 70, diz que ali se cumpriu as 70 semanas de Daniel e findou por ali as 70 semanas. Mas quando nós estudamos a cronologia até Cristo, se cumpriu 69 semanas. E as 69 semanas cumpriu no ano 26 da nossa era. Foi a Páscoa do ano 26 que Cristo foi tirado, foi morto. Então, para quem dizem que no ano 70, quando houve a invasão de Jerusalém e o templo foi destruído, para quem diz que ali foi o fim das 70 semanas, e eu, no vídeo anterior que fiz antes, alguém contestou que a última semana não seria da grande tribulação, que ela findou-se ali no ano 70. Agora, se nós estudar a cronologia, nós vimos e encontramos o ano 26 da morte e que foi tirado o Messias. Agora é só nós acrescentar mais 7 anos para fechar as 70 semanas. Nós estamos no ano 33 da nossa era. E a destruição do templo foi no ano 70. Então a conta não fecha. 26 com 7 dá 33. E 33 para 70 falta muito ainda. Então, esta cronologia nós não encontramos o fim dela dentro das 70 semanas. E quando eu mostrei que as últimas semanas ficou para a grande tribulação, que é o que o livro de Apocalipse nos afirma, nos mostra. Mostra os 42 meses da grande tribulação. Então, quando nós estudamos a escatologia, a cronologia, nós vimos que o ano 70 está se cumprindo
o que o próprio Jesus falou. Esta profecia do capítulo 24, que disse: quando mostraram para ele a estrutura do templo, ali ele disse que vocês vedes tudo isto, que aqui não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o ano 70 está cumprindo também esta profecia, e que o próprio Daniel, na sua profecia, ele disse que viria o povo do príncipe que haveria de vir e destruiria a cidade e o santuário. Agora, quando nós chegamos no ano 70, nós estamos vendo que ali o santuário foi destruído, o templo foi destruído. Então ali, e ele diz que depois das 62 semanas que seria tirado o Messias, disse que se ao tirar o Messias, então não seria mais contado, mas ia haver guerra e assolações. E ali, no ano 70, foi destruído a cidade e o santuário, conforme a profecia, e pelo povo do príncipe que vai vir. Quem é o príncipe que há de vir? Que vai fazer aliança com muitos e vai impedir que se faça sacrifício no templo. Mas diz que sobre as asas das abominações virá o assolador. Então, dentro destes acontecimentos é que ele virá. Quando Paulo diz lá em Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que se assenta no templo de Deus querendo parecer Deus. Então, aqui, nós estamos vendo que no ano 70 o templo foi destruído. E ele sendo destruído, ficou sem templo para fazer as suas referência à adoração a Deus, a sacrifício ao Senhor. Não existindo o templo, não há sacrifício. E não existindo o templo, o anticristo não vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus. E no ano 70,
o templo foi destruído e não edificado. Então, a última semana de Daniel está ficando para a grande tribulação, que é o período da metade da semana. Ele estará fazendo concerto com muitos. E na metade da semana que ele vai fazer cessar o sacrifício de manjares e a oferta ao Senhor. Então, quando você estuda a cronologia, no ano 70 é cumprimento de outras profecias e não da última semana, porque a última semana vai ser lá no livro de Apocalipse, que é quando o anticristo, que é chamado o povo do príncipe, que haveria de vir e destruiria a cidade. Então, quando nós estudamos o acontecimento, nós chegamos à conclusão que o povo do príncipe que haverá de vir é ali. Os romanos foi o que invadiu a Jerusalém através do general Tito e destruiu a cidade e o santuário, e ficou pedra sobre pedra. Não ficou pedra sobre pedra que fosse derribada. Ali se cumpriu o que Jesus mesmo teria dito, que o templo seria destruído. E no ano 70 se cumpriu a profecia, e cumpriu-se a profecia de Daniel, que o povo do príncipe que haveria de vir ia destruir a cidade. Aqui, então, a grande tribulação se findará quando o livro de Apocalipse 21 e verso 3 e 4 disse que o tabernáculo de Deus estaria com os homens e ele mesmo seria o seu Deus e ele seria o seu povo. Que nós parasse e analisasse. Que pessoa eu devo ser? Como disse o apóstolo Pedro, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade. Aqui, então, estaremos recebendo, entrando na promessa feita pelo próprio Senhor, que disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, é nesta hora que termina a grande tribulação. E eu continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando, meditando, analisando os textos e
conhecendo as promessas que Deus tem para os seus eleitos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.